Vamos? Será? Será? Vou colocar nosso comentário aqui, como de costume, até eu ter a certeza que nós estamos ao vivo. Pessoal que tá entrando, estamos ao vivo. Pessoal que tá entrando, tá me ouvindo perfeitamente? Se estiver me ouvindo, manda um joinha ou manda estou ouvindo, estou vendo, professora, me manda um feedback aí. Para eu ter certeza que tá tudo ok. Deixa eu já me ajeitando, porque terça-feira é um dia especial. Terça-feira é um dia pra gente se sentir à vontade, relaxar um pouquinho mais e, de quebra, aprender sobre química geral. Aí o pessoal tá dando feedback. Então, se vocês estão me ouvindo perfeitamente, já vou começar a introduzir nosso assunto. Antes, tem um recadinho para vocês. Amanhã tem live com convidado, sim. Semana passada tivemos live com convidado. O Kenderson veio aqui para contar um pouco sobre a experiência dele, como que era a rotina de estudos, como que foi, qual foi a sensação de quando ele ficou sabendo que foi aprovado em engenharia agronômica na USP. Foi um papo muito legal, tá salvo no nosso IGTV e também lá no nosso canal no YouTube. Então, se você perdeu, tem como assistir. Procura aqui no nosso IGTV ou lá no nosso canal no YouTube. Então, amanhã nós teremos papo novamente, teremos um novo bate-papo com um aluno aprovado em Direito na nossa Universidade Federal do Mato Grosso. Então, amanhã teremos mais um convidado para um bate-papo muito legal. Dados os recadinhos, feito o convite, espero vocês amanhã. Eu comandei o bate-papo na quarta passada, quem vai comandar o bate-papo de amanhã vai ser o professor de Química Orgânica, o professor Jefferson. Então não percam, vai ser um bate-papo muito legal e muito produtivo, cheio de dicas para vocês. Hoje nós vamos falar sobre hibridização, ou também conhecida como hibridação. Eu já até fixei o nosso comentário aqui, toda live eu fixo o comentário para vocês, com o tema da aula, com o nosso código de acesso, com todas as informações para quem for entrando não ficar perdido aí, não ficar por fora. Então, aqui no comentário tá salvo o tema da live de hoje e o código para você acessar a nossa sala na plataforma Google Sala de Aula. Lá tem todos os PDFs, todas as lives salvas, tudo certinho, lista de exercícios, tudo bonitinho. Inclusive, domingo, se eu não me engano, eu soltei uma nova lista de exercícios para vocês. Então, pratiquem. Se tiverem dúvidas, deixe lá nos comentários da plataforma ou pode ser aqui nas redes sociais, em qualquer lugar que você me encontrar, deixe sua dúvida e eu responderei. Hoje nós iremos falar sobre hibridização. Meu Deus, quando nós falamos de hibridização, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Alguma coisa? Vocês acham que esse nome é subjetivo? Vocês acham que dá para pegar alguma dica aí quando a gente fala de hibridização? Bom, hibridização é um dos conteúdos que mais pegam no pé dos alunos, é um dos conteúdos que os alunos pensam que é muito difícil, muito elaborado, acham que, meu Deus do céu, é uma coisa muito difícil de aprender. Mas, na live de hoje, eu trouxe uma regrinha, eu trouxe uma maneira de determinar a hibridização muito fácil e que você vai parar e pensar assim, meu Deus, posso determinar a hibridização de qualquer elemento agora que me perguntarem. Então, para começar, falar sobre a hibridização, o que é hibridização, como ocorre e tudo mais, tudo isso, como que determina, nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. Vamos dividir a nossa aula em duas partes. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre a regrinha da determinação, como que a gente determina a hibridização, e depois eu vou falar o que é a hibridização e por que ocorre a hibridização. Por que eu vou fazer primeiro a determinação e depois explicar mais a fundo? Porque a maioria das questões, elas irão exigir de você que você saiba qual que é a hibridização do elemento.
Então, o maior foco das questões é você indicar qual que é a hibridização do elemento. Então, por isso que é muito importante que fixe o conteúdo na sua mente de como determinar a hibridização. Dado isso, a partir do momento que você aprende isso, que é uma das grandes abrangências das questões, que é o que as questões cobram, que é determinar a hibridização, nós vamos aprofundar um pouco mais no assunto, vamos entender aí como ocorre, de cunho de curiosidade, para vocês aprofundarem um pouco mais, entenderem um pouco mais e todas essas coisas que nós já sabemos. Então vamos lá. A hibridização, primeiro, uma breve introdução antes de eu explicar para vocês como que nós determinamos e antes de eu mostrar os exemplos para vocês, ela está totalmente ligada a ligações químicas. A hibridização está ligada lá com a parte de ligações químicas, lembra? Ligações iônicas, de transferência de elétrons, ligações covalentes, de compartilhamento de elétrons. Mas eu quis passar para vocês o conteúdo de geometria molecular primeiro, porque o que nós aprendemos em geometria molecular, alguns conceitos que nós vimos em geometria molecular, vai ajudar a vocês saberem como determinar a hibridização de um elemento. Como que é? Vamos lá. Para você determinar a hibridização de um elemento, você precisa contar a quantidade de polos de repulsão. A galera que assistiu a live de química de geometria molecular, a galera que acompanhou o material de geometria molecular, sabe do que eu tô falando. O que são polos de repulsão? Vamos lá dar uma revisadinha rapidinha por cima. Se você não sabe, volta na aula anterior depois que acabar essa live. Vamos lá. Polos de repulsão são a somatória entre ligações sigma e par de elétrons não ligantes. Então, vamos supor, se eu tenho duas ligações sigma e um par de elétrons não ligantes, então 2 mais 1, 3. Tenho 3 polos de repulsão. Se eu tenho duas ligações sigma e nenhum par de elétrons não ligantes. Então, 2 mais 0 é 2. Tenho 2 polos de repulsão. Então, polos é a somatória entre ligações sigma e quantidade de pares de elétrons não ligantes. Tudo isso tá lá digitadinho, bonitinho para vocês no PDF. Então, não precisa se preocupar em ter que ficar anotando, porque se vocês abrirem o PDF, vocês vão conseguirem ver essa formulazinha bem basiquinha. Essa somatória, eu coloquei escrita lá bonitinho. Por que vocês precisam saber a quantidade de polos de repulsão? Porque não tem segredo nenhum. A quantidade de polos de repulsão presente ali na molécula, ela vai representar a hibridização que o elemento sofreu. Vou mostrar uma tabela para vocês e vocês vão entender. Essa tabela também está lá no PDF, mas eu vou mostrar aqui agora, caso o pessoal não tenha aberto o PDF ainda, caso vocês não tenham visto. Então, eu vou mostrar a tabela para vocês e eu vou explicar qual que é a relação entre número de polos de repulsão e hibridização. Vamos lá. Vim mais para trás, foca. Focou. Aí. Essa tabelinha que eu coloquei lá, ó. Hibridização. Aqui a gente tem hibridização SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Se você contar o número de polos de repulsão e for igual a 2, ou seja, se você tiver 2 polos de repulsão, a sua hibridização vai ser SP. Porque, observe, deixa eu pegar minha canetinha aqui. É como se você somasse os coeficientes que estão aqui em cima, ó. Você soma, ó, um S mais um P. Um S mais um P dá 2. Então, quando você tem a hibridização SP, você tem 2 polos de repulsão. Agora, com 3 polos de repulsão, a hibridização é SP2, porque, ó, você soma 2 mais 1, dá 3. Agora, se você tem 4 polos de repulsão, a hibridização vai ser SP3. Por quê? Se você soma 1S mais 3P, você tem 4. Ou seja, 1 mais 3, 4.
Agora, se você tem 5 polos de repulsão na molécula, o que você vai fazer? Você vai ter a hibridização sp3d. 1 mais 3 mais 1, 5 polos de repulsão. Agora, se você tiver 6 polos de repulsão, vai ser sp3d2. 1 mais 3 mais 2, 6 polos de repulsão. Eita. É isso. Não tem segredo. Essa tabelinha está disponível para vocês lá no PDF. O que vocês precisam, de uma vez por todas, colocar na cabecinha de vocês é saber contar quantidades de polos de repulsão. Saber identificar quem são as ligações sigma, se tem ou não pares de elétrons não ligantes e somar esses dois. Sabendo o polo de repulsão, você vai saber a hibridização. Agora, uma coisa que vocês podem se perguntar, ó, vou mostrar a tabela de novo. Pera aí. Eita. Vou mostrar a tabela de novo. Ah, professora, por que aqui no SP3, aqui, ó, deixa eu apagar a rabisqueira que eu fiz, só pra gente fazer uma nova rabisqueira. Vamos? Aí. Fazer uma nova rabisqueira de outra cor. Aê, meu filho, vamos. Aí, aqui no SP3. Vocês podem estar se perguntando, professora, mas por que, ó, do SP3, quando eu aumento o polo de repulsão, eu não tenho SP4? Que daí eu somaria 4Ps mais 1 do S. Por que eu tenho que colocar o D? Vamos lá. Por que não é SP4? Por que você, depois do 3, você adiciona o D? Entra no orbital D. Adiciona seu orbital D. Porque você vai precisar se lembrar lá da nossa aula, onde a gente aprendeu sobre regra de Rand, sobre Pauling, onde nós aprendemos sobre distribuição eletrônica, onde nós também falamos sobre a quantidade de orbitais que tem dentro de cada subnível. Lembra? Então, no S tem um orbital, no P tem 3 orbitais, no D tem 5 orbitais e no F tem 7 orbitais. Então, não tem como a sua hibridização ser, por exemplo, sp4, porque não existe 4 orbitais no P, só vai até o número 3. Então, ou é SP, ou é SP2, ou é SP3, ou é SP3D, ou é SP3D2, D3, D4, D5, aí vai pro F, entenderam? Então, se você também não se lembra da quantidade de orbitais que tem dentro de cada subnível, qual a quantidade de orbitais que tem dentro do S, dentro do P, dentro do D e dentro do F, volta na aula, a segunda aula, se não me engano, onde eu falo para vocês sobre a regra de Rand, regra de preenchimento de Rand, falo sobre Pauling, falo sobre Pauli, falo sobre toda essa galera que definiu os números certinhos de orbitais, definiram a distribuição eletrônica, falo tudo certinho. Então, vamos lá. Mostrei a tabelinha para vocês. Quando tem 2 polos de repulsão, a hibridização vai ser SP. É como se eu somasse um S com um P. 1 mais 1 dá 2. Então, 2 polos de repulsão, hibridização SP. 3 polos de repulsão, hibridização SP2. 2 mais 1, 2P mais 1S, 3. 4 polos de repulsão, SP3. 5 polos de repulsão, SP3D. 6 polos de repulsão, SP3D2. É isso, gente. É tudo questão de prática. É tudo questão de vocês ficarem treinando. Como que vocês acham que eu chego aqui na live com muita coisa decorada já? Decorada, assim, entre aspas. Muita coisa já estão fixas na minha memória. Porque constantemente eu fico treinando, constantemente eu fico resolvendo os exercícios, constantemente eu fico estudando, constantemente eu fico repassando conteúdo. Então,
uma dica para vocês, sempre fiquem repassando o conteúdo, sempre fiquem resolvendo os exercícios, sempre fiquem treinando. 2 polos de repulsão, SP, 3 polos, sempre ficam repassando isso para vocês em voz alta, que daí vocês vão gravar essa informação e quando vocês forem resolvendo exercícios, vocês vão tirar de letra. Muito fácil. Então, já que falamos de exercícios, vamos resolver alguns exercícios agora. Vamos determinar a hibridização dos elementos. Só um minutinho. Vamos resolver alguns exercícios. Para você que ainda tá com dúvida, mandar aqui no comentário, deixar aqui um comentário. Ó, professora, ainda não entendi por que SP, por que isso, por que aquilo. Vou resolver exercício, você deixa aqui no comentário se surgiu alguma dúvida ou se tá tudo bem, se a gente pode continuar. Então, resolvendo exercícios é a maneira mais prática de saber se nós aprendemos ou não. Então, vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu arrumar certinho, temos 4 moléculas. Temos o hidreto de berílio, o trifluoreto de boro, o metano e a amônia. O que nós vamos fazer? Eu falei para vocês que, para determinar a hibridização do elemento, precisamos saber a quantidade de polos de repulsão. Então, vamos determinar aqui, ó, hibridização do berílio. Vou contar a quantidade de polos de repulsão. O que é polo de repulsão? Somatória entre sigma e par não ligante. Então, aqui tem uma sigma, aqui tem outra sigma. Não tem nenhum par não ligante, então são só 2 sigmas mesmo. Então, são 2 polos de repulsão. Vou escrever aqui, 2 polos. Quando eu tenho 2 polos, a hibridização é SP. Isso mesmo, SP. Agora, vamos para o próximo. Vamos trocando as canetinhas. Determinar a hibridização do boro. Vamos lá. Contar polos de repulsão. Então, tem uma sigma, outra sigma e acabou. Não tem nenhum par não ligante, não tem nada. Então, são 3 sigmas, logo 3 polos. Se tem 3 polos, a hibridização do boro vai ser sp2. Porque se eu somar esse 2 aqui de cima com o 1 que tem aqui no S, 2 mais 1, 3. 3 polos, certinho. Agora vamos para o metano. Pessoal que está assistindo, alguma dúvida? Ou eu posso fazer o metano belezinha? Estão entendendo até aqui? Deixa um feedback que se precisar eu volto e explico novamente. Enquanto isso, eu vou fazendo do metano, enquanto vocês estão sintetizando as informações, raciocinando. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu paro e explico novamente. Aqui na molécula do metano, vou encontrar a hibridização do carbono. O que eu faço? Conto os polos de repulsão. Então, eu tenho uma sigma, outra sigma, outra sigma e outra sigma. Tenho 4 ligações sigma e nenhum par de elétrons não ligantes para entrar na contagem. Então, se eu tenho 4 ligações sigma, terei 4 polos de repulsão. Se eu tenho 4 polos de repulsão, a hibridização deste carbono será sp3. sp3. Se eu somar esse 3 daqui do P mais um S, ou seja, 3P mais um S, eu vou ter 4. 3 mais 1, 4. 4 polos. Easy busy, gente. Vamos lá. Para mais um. Tá surgindo alguma dúvida? Ou tá tranquilo até agora? Vamos para a amônia. A amônia eu já vi, ó, que ela tem um parzinho aqui não ligante. Então, já vou circular esse parzinho aqui e vou contar as sigma, ó. Um parzinho, uma sigma, outra sigma, outra sigma. Agora eu somo 3 ligações sigma
mais um par de elétrons não ligantes, então eu tenho 4 polos. Vou escrever aqui embaixo, tá, gente? 4 polos também. Bom, se são 4 polos, eu já sei que a hibridização do meu nitrogênio é sp3. A Suzane perguntou, não conta com o 2 do S. Tá. Suzane, vou te responder antes da gente fazer a próxima leva de exemplos. O 2 que você está perguntando, se eu não estiver enganada, é quando vai fazer distribuição eletrônica. Tipo assim, 1s2, 2s2. É isso que você está perguntando? Na camada de valência tem o 2s2. Ah, é isso mesmo que eu falei. Pelo que eu entendi, é isso. Você tá em dúvida se eu não coloco o 2 em cima do S, por ser 2s2, 1s2 e tudo mais. Não, por que não precisa colocar? Porque aqui nós estamos levando em consideração só a quantidade de orbitais que tem e não a quantidade de elétrons que cabe lá dentro. Por que quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a gente coloca 1s2? Porque a gente preenche com 2 elétrons dentro do orbital S. Mas aqui, para hibridização, a gente só precisa levar em conta quantos orbitais tem dentro daquele subnível e não a quantidade de elétrons que cabem. Porque, por exemplo, no orbital P, no subnível P, cabem 6 elétrons e tem 3 orbitais. Então, o que a gente leva em conta, que a gente considera na hibridização, são esses 3 orbitais e não os 6 elétrons que cabem lá dentro. Não sei se ficou claro, mas é isso. Na hibridização, a gente vai levar em conta a quantidade de orbitais que tem dentro de cada subnível. Então, quantos orbitais tem dentro do S, que é só 1, quantos orbitais tem dentro do P, que são 3, quantos orbitais tem dentro do D, que são 5, e quantos dentro do F, que são 7. Deu para entender? Deu. Acho que a live tá com um pouquinho de delay, mas espero que você tenha conseguido entender. Qualquer outra dúvida, pode mandar aqui, porque agora a gente vai fazer mais uma leva de exemplos. Então, surgiu alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu paro e explico, e se preciso for, repito novamente o exemplo. Então, vamos lá para mais uma leva de exemplos. Nós temos aqui, ó, focou. Temos mais 4 moléculas. A primeira, cianeto de hidrogênio, depois a gente tem a molécula da água, depois de tetrafluoreto de enxofre e depois de hexafluoreto de enxofre. Então, vamos lá. Determinar a hibridização. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nos exemplos anteriores. Vamos contar a quantidade de polos existentes em cada elemento. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, no cianeto de hidrogênio, vamos determinar a hibridização do carbono. Então, vamos lá, contar os polos de repulsão do carbono. Tem uma sigma e aqui outra sigma. Lembrando que, quando a gente tem ligação tripla, 2 são pi e uma é sigma. Mas a pi, pouco importa pra gente, ela não precisa contar aqui. Então, vamos pensar só na sigma. Então, tem uma aqui, que é a ligação simples, e tem outra aqui entre as pis. Então, pro carbono, tem 2 polos. Se tem 2 polos, a hibridização dele vai ser do tipo sp. Agora, tem outro elemento que dá para fazer a hibridização aqui nessa molécula, que é o nitrogênio. Do nitrogênio, eu vou fazer aqui, ó.
fazer aqui mais para cima. O nitrogênio tem um par não ligante e ele também tem uma ligação sigma aqui com o carbonozinho amiguinho que está do lado dele. Então, um par mais uma ligação sigma são 2 polos. Logo, a hibridização do nitrogênio é sp. Se eu somar um P mais um S, 1 mais 1 dá 2. Então, tá certinho. Agora, vamos fazer a hibridização do oxigênio presente na molécula da água. Vou pegar outra corzinha aqui. Vamos lá. Primeira coisa, conta polo de repulsão. Um par, outro par, uma ligação sigma, outra ligação sigma. Se eu tenho 2 pares mais 2 ligações sigma, isso quer dizer que o oxigênio tem 4 polos de repulsão. Se ele tem 4 polos de repulsão, a hibridização é sp3. Somando 3Ps mais 1S, 3 mais 1, 4 polos. Então, tá certinho. Agora, vamos para a penúltima molécula. Há alguma dúvida? Se vocês precisarem me interromper nos comentários falando que não estão entendendo, não tem problema, gente. A gente repete o exemplo. Vamos para a penúltima molécula, que é de tetrafluoreto de enxofre. Então, vou determinar a hibridização do enxofre. Vou determinar aqui do lado, ó. Ele tem um par não ligante, uma ligação sigma, outra ligação sigma, outra ligação sigma, outra ligação sigma. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações sigma, mais um par não ligante. Então, ele tem 5 polos. Se ele tem 5 polos, a hibridização dele vai ser, vamos lá, fazer juntos. S, já foi 1. P3, aqui já foi 4. Preciso de mais um para completar 5. Então, vou acrescentar o D. SP3D. 1D mais 3Ps, 4 mais 1S, 5. 3 mais 1 mais 1, 5 polos. Certinho. Agora, vamos lá para o próximo. Para o hexafluoreto de enxofre. Vamos fazer novamente a hibridização do enxofre. Percebam que a diferença dessa penúltima molécula para essa última molécula é que não tem mais par não ligante. Vocês viram que entraram mais 2 flúors aqui? Flúors. Sei lá como é que fala. E aí fizeram ligação com esse par aqui, ó, que tava sobrando. Só de curiosidade mesmo. Vamos lá, fazer a hibridização do enxofre. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma. Isso quer dizer que são 6 polos de repulsão. Se eu tenho 6 polos de repulsão, a minha hibridização será SP3D2. 2Ds mais 3Ps, ou seja, 2 mais 3, 5, mais 1S, 6 polos de repulsão, certinho. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Lá no PDF tem tudo bonitinho esses exemplos, tá? Eu fiz um trabalho maravilhoso, montando para vocês certinho, indicando o polo de repulsão. Então, se você não conseguiu fazer rapidinho aí, não conseguiu desenhar a molécula, não conseguiu escrever o nome dela, nem nada, não se preocupe, é só abrir o PDF e aí você vai conseguir ver com calma, desenhar com calma, que eu fiz todos esses exemplos. Inclusive, eu acho que lá no PDF tem acho que mais 2 exemplos fora esses daqui que eu trouxe para a live. Então, se você ficou curioso para treinar um pouquinho mais, corre lá no PDF que tem mais exemplos resolvidos lá no PDF. Pessoal, alguma dúvida sobre determinação da hibridização de um elemento? É isso, é simples. Conta a quantidade de polos e aí
a mesma quantidade de polos que você encontrou será a quantidade de orbitais que vai estar presente na hibridização do elemento. Alguma dúvida? Porque agora nós vamos para a segunda parte da live, que é aonde eu explicarei para vocês o porquê a hibridização ocorre e como ela ocorre. Deixa eu organizar os meus slidezinhos bonitinhos aqui. Enquanto isso, você vai pensando se ficou alguma dúvida. Então, para você que só queria saber como determinar a hibridização, para você que pensa assim, eu só quero saber como é que determina. Pronto, aprendeu. Você já sabe como determinar. Conta polo, quantidade de polos é correspondente à quantidade de orbitais presentes na hibridização. Para você que só queria saber disso, só queria aprender isso, você conseguiu. Eu estava dando um comentário enquanto eu falava, então eu me desconcentrei. Nas provas, eles sempre apresentam a geometria da molécula? Não! Não, gente. Não. É por isso que aprender geometria molecular antes de qualquer coisa é muito importante. Por quê? O que eles te dão? Ou o nome da molécula, ou a fórmula... esqueci o nome. Fórmula química, que a gente chama? Gente, dá um help aí no comentário. Eu esqueci o nome, fugiu o nome da minha cabeça agora. Como que a gente chama? Quando a gente coloca o elemento e o número. Acho que é fórmula química. Fórmula estrutural, fórmula de linhas e fórmula química. Acho que é fórmula química. Então, tipo assim, por exemplo, ou eles vão colocar hidreto de berílio, ou eles só vão colocar BeH2. Ou eles podem colocar hidreto de berílio, aí entre parênteses, BeH2. Entendeu? Eles apresentam na forma de nomenclatura ou de fórmula química. Ou nomenclatura e fórmula química. Mas desenhar a geometria molecular para você, não. Por isso que vocês precisam ter mais ou menos a noção da geometria molecular na cabeça de vocês. Mas para hibridização não é muito difícil. Por quê? É só você meio que lembrar das características gerais. Olha só, vamos lá. Hidreto de berílio, BeH2. Eu sei que tem 2 hidrogênios. Hidrogênio só tem um elétron. Hidrogênio vai estar compartilhando. Então, se eu tenho 2, cada hidrogênio está compartilhando de um lado. Então, Be vai estar no meio e um hidrogênio de cada lado. Então, eu vou ter uma ligação simples de cada lado. Aí, eu vou saber que cada ligação simples corresponde à ligação sigma. Somando ligação sigma, tem a quantidade de polos de repulsão. Sabendo polos de repulsão, sei a hibridização do elemento berílio. É mais ou menos isso. Por isso que eu falo para vocês, de coração. Toda aula eu venho aqui e eu falo, gente, tirem dúvidas, aprendam essa aula, porque é muito importante para vocês entenderem os próximos conteúdos. É porque real é muito importante mesmo. Vocês verem que constantemente eu fico resgatando conteúdos de lá atrás, desde a primeira aula, desde a estrutura atômica, eu fico resgatando conteúdo, porque eles cobram não é de maneira explícita, como eu trago aqui nos exemplos para que vocês entendam perfeitamente. Eles trazem de um outro jeito, através de nomenclatura, de fórmula química e etc. Então, precisa ter ideia da geometria e, além da geometria, das propriedades periódicas deles, ou seja, a aula de tabela periódica. Essas 2 características principais. Bom, respondi a dúvida da Suzane. Agora eu vou explicar para vocês como e por que ocorre a hibridização. Então, se você queria aprender como determinar a hibridização, já aprendemos como determinar. Já mostrei exemplos, já expliquei tudo bonitinho para vocês através dos polos de repulsão. Agora nós vamos entender o porquê que a hibridização ocorre e como que ela ocorre. Vamos pensar assim. Eu vou falar do berílio, que o berílio acredito que seja o mais compreensível de todos. Vamos pensar no berílio. Berílio, se vocês lembrarem da posição dele na tabela periódica, ele é o primeiro elemento do grupo 2 da tabela periódica.
Então, se vocês lembrarem das propriedades, vocês também vão conseguir lembrar que, por estar no começo da tabela periódica, ou seja, no grupo 2, o berílio ele é considerado eletropositivo, ou seja, ele tem forte tendência de doar os elétrons dele. Então, em uma ligação, geralmente os átomos que têm essa condição, eles estão predestinados a realizar ligações iônicas. Por quê? Porque se ele tem forte tendência de doar o elétron, ele vai transferir para outro átomo e outro átomo que tem tendência de receber vai pegar esses elétrons. Então, o berílio, ele... enganchou. O berílio, ele tá no grupo 2, ele é considerado eletropositivo, com forte tendência de doar seus elétrons em uma ligação de transferência, ligação iônica. Porém, aí veio o porém. Aí, mais uma vez, entra o resgate dos conteúdos anteriores. Se vocês lembrarem de outras características da tabela periódica associadas também ao berílio, vocês vão conseguir se lembrar que berílio, ele está no período 2. Período 2 significa que ele tem duas camadas, ou seja, ele tem a K e a L, tem a camada 1 e 2, né? Ele tem duas camadas. E se vocês lembrarem também da propriedade do raio atômico, vocês vão conseguir associar aqui. Se eu falei que ele é o primeiro elemento do grupo, isso quer dizer que ele tem o menor raio atômico do grupo dele. Que lembra? Quando eu fui explicar para vocês sobre como que cresce o raio atômico, como que se dá e tudo mais, tudo isso que eu já falei eu só vou ficar pincelando, pessoal, porque vocês precisam sempre estar com as aulas revisadinhas, exercícios revisadinhos na cabeça. Então, além dele ser eletropositivo, porque ele está no começo da tabela periódica, além dele ter forte tendência de doar os elétrons em uma ligação química, a gente precisa observar também que ele só tem duas camadas, ele é o primeiro do grupo, então ele tem o menor raio atômico do grupo dele. Pensando isso, tendo dito isso, vocês vão observar que quando a gente olha para essas características, a gente logo associa que, poxa, se o berílio só tem duas camadas e ele tem o menor raio atômico do grupo, ou seja, ele é o elemento que tem a menor distância entre o núcleo e a última camada, isso quer dizer que ele é muito pequeno. Eita, perdão. Isso quer dizer que ele é muito pequeno, então. Se ele tem um raio atômico pequenininho, o menor do grupo dele, e ele só tem duas camadas só no átomo todo, então quer dizer que ele é muito pequeno. Por que eu estou falando isso para vocês? Para exemplificar o que ocorre na hibridização. Porque quando a gente tem situações como essa, ou seja, quando os elementos têm essas características parecidas com a do berílio, quando eles são eletropositivo, porém eles são elementos muito pequenos, o que acontece? Apesar da tendência de doar os elétrons, ele não consegue doar. Por que ele não consegue doar? Porque se ele é muito pequeno, isso quer dizer que o núcleo, a carga do núcleo, os prótons que ficam no núcleo, ou seja, a carga positiva do núcleo, elas têm forte atração sobre os elétrons, que têm carga negativa. Lembra? Cargas opostas se atraem. Então, se ele é muito pequenininho, o núcleo dele vai ter forte atração nos elétrons, ou seja, vai ficar puxando os elétrons para perto de si. Se ele puxa os elétrons para perto de si com grande força, o berílio não vai conseguir se desprender dos elétrons dele nem tão fácil. O núcleo não vai deixar que isso aconteça. Aí aonde entra a nossa história da hibridização. Se o núcleo não vai deixar que essa influência que o núcleo tem não vai deixar que o berílio doe os elétrons, que o berílio participe de uma ligação iônica, uma ligação de transferência, o que vai acontecer? O berílio ele vai ter que reorganizar os orbitais dele, vai ter que se reorganizar na vida, para ele poder conseguir fazer uma ligação química, conseguir se ligar a alguém, porque a gente já viu também que não é favorável o elemento ficar sozinho, então ele precisa se ligar a alguém.
ele vai ter que reorganizar, vai ter que mudar a vida dele para ele poder conseguir fazer uma ligação. Porque, gente, ou vai ou racha. A história é assim, ou vai ou racha. Sozinho não dá para ficar, não é energeticamente favorável. Então ele só tem basicamente duas opções. Ou ele transfere, ou ele faz ligação iônica, ou ele compartilha, faz ligação covalente. Então ou transfere ou compartilha, ou iônica ou covalente. Se ele não consegue fazer a iônica, porque a atração do núcleo não deixa ele doar os elétrons, porque a tendência dele é de doar, e se o núcleo não deixa ele fazer isso, ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que dar seus pulos na vida para poder conseguir compartilhar, para poder mudar a condição dele e fazer o compartilhamento. É aí aonde entra a hibridização. Por quê? A hibridização vai ser a fusão de orbitais, vai ser a junção de orbitais. Pera lá, vamos entender mais explicadinho como que acontece esse negócio. Vamos pensar então. Já que ele vai ter que mudar a vida dele, ele vai ter que se reorganizar para poder fazer o compartilhamento, ele vai ter que se rearranjar ali para poder conseguir compartilhar os elétrons, o que acontece? A gente já viu também que lá, quando a gente estudou em ligações covalentes, para que ocorra a ligação covalente, os elétrons precisam estar desemparelhados. Ou seja, os elétrons eles precisam estar, como que eu vou dizer? Sozinhos nos orbitais. Os orbitais não podem estar completos, não podem estar completamente preenchidos. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui, peraí. Aqui, encontrei minhas canetinhas. Eu tinha explicado isso para vocês, acho que na regra de preenchimento de Rand, o que era desemparelhado e o que era emparelhado. O que acontece? No subnível S, por exemplo, que tem um orbital. Um orbital cabem 2 elétrons. Para que a ligação covalente ocorra, o orbital S não pode estar assim. Ou seja, ele não pode estar com a capacidade máxima dele, ele não pode estar completamente preenchido. O que tem que acontecer? Esse elétron tem que sair daqui, tem que se arrumar em outro orbital, para que fique só um elétron em cada orbital. Por quê? Porque quando a ligação covalente acontecer, o elétron que vem do compartilhamento vai chegar aqui e vai preencher. Então, é por isso que ele precisa desse espaço livre, para ele conseguir preencher aquele espaço. Então, para fazer a ligação covalente, os orbitais não podem estar assim, ó, não podem estar com a capacidade máxima dele. Ou seja, não pode ter 2 elétrons no orbital S. Tem que ter um elétron só. Tem que ter... Eu ia falar metade do que ele aguenta, mas vocês vão associar errado. Então, não pode ter a capacidade máxima, ele não pode estar preenchido com 2. Ele tem que estar desemparelhado, tem que ter um só. Tem que ter espaço para mais outro. Mais ou menos isso. Se ficar confuso, vocês me falam aqui, porque foi um exemplo que eu pensei agora. Então, é isso. Ele vai mudar a condição de... O berílio vai mudar a condição de vida dele para poder conseguir fazer o compartilhamento, mas... Quando ele vai fazer o compartilhamento, ele precisa estar com elétrons desemparelhados. Ou seja, o orbital não pode estar completo, não pode estar preenchido. Tem que ter um elétron em cada orbital. Tem que dar espaço para outros elétrons chegarem. Tem que ter espaço sobrando para virem os outros elétrons. É mais ou menos isso que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês um exemplo... Mostrar para vocês a hibridização do berílio e a hibridização de outros elementos para vocês verem como que é essa junção de orbitais. Então, um resumão a hibridização ocorre quando o elemento ele precisa mudar a condição dele, ou seja, ele precisa se reorganizar para ele poder fazer ligações de compartilhamento. Ou, se ele já consegue fazer ligações de compartilhamento, ele precisa se reorganizar para conseguir fazer mais ligações de compartilhamento. Então é isso. Hibridização ocorre para que os elementos consigam fazer ligações de compartilhamento
Se ele já faz ligação de compartilhamento, ele precisa hibridizar para conseguir fazer mais ligações de compartilhamento. É isso porque que ocorre a hibridização. Agora eu vou mostrar para vocês como ocorre a hibridização através da hibridização do berílio que eu acabei de explicar. Vamos lá. Aqui, hibridização do berílio. Isso daqui também tá no PDF, mas eu vou explicar certinho para vocês. O que que tem? Olha só, deixa eu pegar minha canetinha maluca aqui. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês o elemento berílio, o número atômico dele é igual a 4, né? Fiz a distribuição eletrônica do berílio, por quê? Outro detalhe, vamos lá. Lembra que na aula de ligações químicas eu também comentei com vocês que por que a gente tem que saber a distribuição eletrônica na hora que a gente vai conversar sobre ligação química? Porque os elétrons que participam das ligações químicas são geralmente os elétrons que estão na camada mais externa, ou seja, que estão na última camada, na camada de valência. Então é por isso que você precisa fazer a distribuição, que você precisa saber qual que é a última camada e quantos elétrons tem na última camada para saber quem que vai participar da ligação. Então vamos lá. Aqui, fiz a distribuição do berílio. Se ele tem o número atômico dele é igual a 4, então a distribuição dele vai ser 1s2, 2s2. Pronto, essa é a distribuição eletrônica do berílio. Qual que vai ser a camada de valência do berílio? Vai ser a mais externa, ou seja, a de maior número. Então, 2s2. Essa é a camada de valência do berílio. Se essa é a camada de valência do berílio, eu já sei que tem 2 elétrons nessa camada de valência. Se tem 2 elétrons nessa camada de valência, o que acontece? Eu já até representei aqui, ó, para poupar o nosso tempo, ó. Subnível S é esse S aqui, ó, lá da camada de valência. Subnível S tem 2 elétrons. Então, vou fazer um rabisco-lelê aqui para esses 2 elétrons. Como vocês podem ver, não tem nenhum desemparelhado, ou seja, os dois estão juntos, ninguém tá sozinho aqui, tá todo mundo junto. E eu acabei de explicar para vocês que não pode ter capacidade máxima dentro do orbital, eles precisam estar sozinhos, porque do jeito que tá aqui, ó, o berílio não vai conseguir fazer nenhuma ligação. Então, o que acontece? Nada mais, nada menos do que a hibridização. O que o berílio vai fazer? Ele vai pegar um elétron daqui, vai jogar, em um termo bem simples e direto, vai passar um elétron aqui para o próximo subnível que tem, que é o P, e aí ele vai ficar com essa configuração aqui, ó. Esses orbitais vão se juntar, né? O S e o P. E ele vai ficar com essa configuração aqui, ó. Um elétron em cada orbital de cada subnível. Então, um elétron no S, um elétron no P. Assim, ele fica desemparelhado e ele consegue realizar 2 ligações químicas, indicando que a hibridização é sp, justamente porque é um orbital S mais um orbital P. Até coloquei a moléculazinha aqui do lado para vocês, justamente para vocês verem que ele faz 2 ligações devido a esses 2 elétrons desemparelhados. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas o essencial é que vocês entendam por que ocorre a hibridização, como que ocorre essa junção de orbitais, para que ele tem que fazer essa junção de orbitais, por que ele precisa desemparelhar os elétrons e como que se determina a hibridização. Vamos para um próximo exemplo. Ah, tá, aqui eu coloquei para vocês, ó, bonitinho, como que é o passo a passo da hibridização, ó. Ele tinha 2 elétrons no orbital S, aí um elétron passou por orbital P,
e aí ele passa a ficar com um elétron no orbital S e outro no orbital P. Essa representação também está lá no PDF. Vamos para o próximo. Agora eu coloquei a hibridização do boro. O que vai acontecer? Coloquei aqui também a distribuição eletrônica do boro. O número atômico dele é 5. Então, a distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p1. Qual que é a camada de valência do boro? É essa daqui. É a camada 2. Então, todos os subníveis que tiver na camada 2 vão fazer parte da sua camada de valência. Vou até colocar aqui, ó, CV, camada de valência. Essa é a camada de valência dele. Então, significa que ele tem 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P. Do jeito que o boro tá aqui, ele iria fazer uma ligação química, né? Porque a gente já sabe que só faz ligação química se o elétron estiver desemparelhado, ou seja, se ele estiver sozinho no orbital. Só que se vocês olharem para a molécula aqui do lado, o boro está fazendo 3 ligações químicas, ele não está fazendo uma. Então, o que aconteceu para esse boro conseguir fazer 3 ao invés de uma? Ele hibridizou, ou seja, esse elétron saiu daqui, veio para o próximo orbital que tinha disponível, o próximo que estava vazio para ele conseguir preencher. Aí houve a junção desses orbitais aqui. E aí ele ficou com 3 elétrons desemparelhados, ou seja, um elétron em cada orbital. Por isso que essa hibridização é sp2. Um S mais 2 orbitais P. A gente já até sabia, né? Essa hibridização quando a gente contou os polos. Mas agora vocês entendem como que ocorre a hibridização. Vamos para o próximo exemplo. Ah, tá. Eu sempre esqueço que eu coloquei mais bonitinho. Aqui, ó, caso vocês queiram dar print, gente, esse daqui é o passo a passo bonitinho. Então, antes ele tinha 2 emparelhados e 1 desemparelhado. O que ele fez? Desemparelhou esse daqui, passou para o próximo orbital disponível, e ele conseguiu ficar com 3 elétrons desemparelhados, assim conseguindo realizar 3 ligações químicas. Agora vamos para a hibridização do fósforo. Coloquei aqui para vocês também a distribuição eletrônica do fósforo. O número atômico dele é igual a 15, então a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. A camada de valência, ou seja, a última camada que o fósforo tem é a camada 3. A última camada dele é a de número 3. Então, tudo que está dentro do 3 faz parte da camada de valência. Vou anotar aqui. A partir disso, a gente já sabe como que os orbitais estão dispostos. Então, tem 2 elétrons no orbital S, tem 3 elétrons no orbital P. Aí vocês podem observar, ah tá, tem 3 elétrons aqui nesse orbital que estão desemparelhados, então ele consegue fazer 3 ligações. O fósforo vai conseguir fazer 3 ligações por causa desses 3 elétrons aqui. Mas aqui a molécula que eu coloquei de pentacloreto de fósforo, essa molécula aqui, ela está fazendo 5 ligações. Como? Se só podia fazer 3. Bom, o que aconteceu? O fósforo hibridizou, ou seja, ele passou a ter orbitais híbridos. O que aconteceu? Ele pegou um elétron que estava aqui e passou para o próximo orbital que tinha disponível, ou seja, o próximo orbital que estava vazio. Aí ele juntou esses orbitais aqui, ó. Agora ele passa a ter esses orbitais aqui, conforme está representado aqui abaixo. Então, ele de sp3, ele passa para sp3d. Hibridização sp3d. Se vocês contarem, vocês vão ver que vai dar certinho 5 polos, ou seja, 5 ligações. Então, ele que antes só conseguia fazer 3 ligações químicas,
Agora, hibridizado, ele consegue fazer 5 ligações químicas. E aqui eu coloquei para vocês bonitinho como que é o passo a passo da hibridização do fósforo, caso vocês queiram dar print. Ou vocês podem olhar no PDF também, que tá tudo disponível lá no PDF. Então, pessoal, alguma dúvida quanto à primeira parte, que é como determinar através da contagem de polos de repulsão, ou alguma dúvida quanto à segunda parte, que é o que é a hibridização e como ocorre a hibridização? Porque o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam perfeitamente ou ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho 4 minutos para tirar a dúvida de vocês. Caso vocês tenham entendido tudo, eu espero vocês amanhã, porque amanhã eu não vou perder a live com o convidado. Amanhã eu vou super acompanhar a live com o convidado e espero que vocês acompanhem também. Se você for revisar o material, for olhar lá o meu PDF, for estudar o PDF da aula de hoje e ficar com alguma dúvida, manda no comentário lá da plataforma do Google Sala de Aula ou comenta aqui na live que eu vou salvar no IGTV ou comenta lá no YouTube também, porque eu disponibilizo a live salva lá no nosso canal do YouTube também. Então, se você ficar com alguma dúvida, manda agora ou manda nas plataformas que eu esperarei você. Vou dar 2 segundos para vocês mandarem as dúvidas. Pronto. Pessoal, então por hoje é isso. Ninguém vai errar a hibridização mais. Todo mundo vai gabaritar todas as questões de hibridização agora no Enem, qualquer outro vestibular que você for prestar. Então, a hibridização não erra mais. Pratique os exercícios, faça as listas de exercícios, acompanhe os materiais que vai ajudar muito vocês. Não percam a live de amanhã, vai ser muito legal, live com convidado. Semana passada foi incrível, se você não assistiu, você perdeu. Então não perca a de amanhã, porque é uma live cheia de dicas e maravilhosa. Obrigada pela companhia de vocês hoje, obrigado por vocês terem se interessado pela aula, por vocês terem acompanhado, terem interagido. Muito obrigada. Sexta-feira eu estou de volta, sexta-feira nós teremos live extra de Química Geral e, como de costume, toda terça-feira às 7h30 estarei aqui. Bye, bye, pessoal. Até sexta ou amanhã, quem sabe. Tchau, tchau.